Olá, futuro servidor da Polícia Federal. Sou eu, professora Vivian Barros, colunista na Folha Dirigida, especialista em provas discursivas. Tentei deixar alguns vídeos aqui no meu Instagram, no Professora Vivian Barros e via Ágora Discursivas, né? Tentei deixar alguns vídeos gravados com orientações finais para a prova discursiva da PF. Não consegui, então gravei esse vídeo. Estou deixando com essas orientações. Se você tiver alguma dúvida sobre esse conteúdo, basta enviar um direct para mim via Instagram, professora Vivian Barros ou Ágora Discursivas. Vai ser um prazer esclarecer qualquer dúvida que você tenha sobre esse conteúdo e dúvidas finais aí, né, nessa reta para a prova da Polícia Federal. Bom, eu tenho 3 dicas super importantes para vocês, né? E isso também não exclui a possibilidade de você consultar o meu vídeo lá no meu canal no YouTube, Professora Vivian Barros, sobre temas possíveis para a prova da PF amanhã. Quem conhece meu trabalho sabe que não foram raras as vezes em que eu e minha equipe a gente conseguiu acertar o tema da prova. Não é uma garantia, eu não tenho contato, informações privilegiadas da banca, eu e minha equipe apenas estudamos, muito o CESP, somos especialistas em CESP, então isso nos permite fazer um trabalho bastante assertivo. Então confira lá, é um vídeo curto que traz alguns temas, muito interessante que você assista antes da prova, mas eu vou dar um spoiler aqui também sobre temas que considero relevantes. Já estou aqui com a minha colinha, tá? Para não posso deixar de falar sobre alguns assuntos aqui, alguns aspectos da prova de amanhã. E sem mais delongas, vamos lá. Vamos à dica 1. A primeira dica que eu tenho para te dar é a seguinte, tá relacionada à estrutura do texto. Então, a ideia é a seguinte. Muita gente pergunta, professora, precisa fazer a introdução? Se você fizer a introdução, sugiro que você não ultrapasse 3 linhas. O CESP é muito conteudista, ele pede muita informação, e se você gastar muitas linhas na sua introdução, certamente isso vai faltar. Existe uma coisa em provas discursivas chamada limitação espacial. Então você tem ali a quantidade X de linhas, no CESP você tem 30 linhas, você precisa desenvolver todo o conteúdo em 30 linhas, e se você ficar ali, gastar, escrever muito na introdução, pode ser que falte, na verdade vai faltar linha para você desenvolver melhor algum tópico. Então, a introdução, ela pode ser feita, obviamente, você pode escrever, você pode contextualizar o tema, mas toma cuidado para não exceder, tá? Para não escrever uma introdução muito grande. Vocês, a maioria dos candidatos, eu sei disso porque eu tenho recebido rascunhos, das provas da PRF, a maioria dos candidatos escreve a mesma introdução, aquela introdução que a gente chama de introdução muleta, que geralmente vocês aprendem nos cursinhos. O examinador, quando ele recebe seu texto para ler, ele lê aquela mesma introdução em 300, 500, 1000 provas. Então ele já passa direto, Na verdade ele já vai lá para a linha 7 ou linha 8, em que geralmente você começa a ler o texto. Então a minha observação aqui é a seguinte, para que você vai escrever uma introdução que sequer será lida pela banca, se você não está trazendo nada relacionado ao desenvolvimento dos itens, dos aspectos pedidos pela banca. Então, tenha consciência disso, escreva, professora, eu não consigo escrever essa introdução. Ótimo, escreva, mas não gaste muitas linhas, porque pode faltar, para desenvolver os aspectos. Então, fica ligado nessa dica 1. A dica 2 é a seguinte, fique muito atento aos textos motivadores. Aconteceu lá na prova da PRF, a galera ficou empolgada, começou a escrever, começou a escrever sobre o tema. O texto motivador, obviamente, a ideia do texto motivador é inspirar o candidato, dar uma ideia geral sobre o tema, só que em alguns casos a banca ela já traz muita informação que pode te ajudar na argumentação, na sua argumentação, na sua prova, já traz isso no texto motivador. Lá na PRF, o examinador trouxe um gráfico, e aí todo mundo ficou naquela dúvida, o gráfico, eu tinha que ler o gráfico, eu não tinha, Na verdade, eu sempre digo, o CESP é uma mãe. O CESP é uma banca que te dá o roteiro da prova, já diz o que você tem que escrever por meio lá dos aspectos. Então, você já tem o script, o roteirinho da prova. E não somente isso, ela traz esses textos motivadores que podem te ajudar muito. Então, os itens 1 e 2 da PRF, eles poderiam ser facilmente desenvolvidos se o candidato tivesse feito uma leitura mais atenta do gráfico. Professora, mas tem outros caminhos? A banca vai aceitar outras respostas? Sim, há outros caminhos. Mas fique atento, porque a leitura mais cautelosa desses textos motivadores pode te dar resposta. E aí você tem que investir um tempinho lendo. Eu sei que você fica nervoso, já está no fim da prova, mas invista tempo na leitura
desses textos motivadores. Se houver o gráfico amanhã, fique atento ao gráfico, leia com atenção as informações do gráfico, porque isso pode te ajudar lá, né, no desenvolvimento dos seus itens. Essa é a dica número 2. Dica 3. A dica 3 é a seguinte: esteja atento à distribuição de pontos na prova. Lá na PRF, o que a banca fez? Ela, né, para o último item, que era o item 3, a banca atribuiu o valor, a pontuação de 9 pontos. Era o maior item da prova, o item de maior pontuação. Item 1 valia 5, item 2 valia 5, item 3 valia 9 e a apresentação do texto vale 1. Tudo isso somava 20 pontos. Então, olha como a banca foi maravilhosa. Se você prestasse atenção, bastava, né, você desenvolver muito bem o item 3 e ganhar um ponto em apresentação, você já estava no TAF. Então, dá uma olhada na sua prova amanhã, observe qual é o item de maior valor e, claro, capriche no desenvolvimento desse item. Professora, você está dizendo que os outros itens não importam? Não, em absoluto. O que eu estou dizendo é que você precisa ser eficiente, você precisa realmente focar no que importa, no que vai, né, te dar aí, que vai já te garantir uma maior pontuação, para que você já garanta a aprovação e batalhe por uma classificação melhor aí, por uma nota, né, por meio de uma nota melhor na discursiva. Então, isso é importante. Fique atento a essa distribuição para caprichar naquele item de maior pontuação. Falando sobre temas, eu disse aqui que ia fazer um spoiler sobre os temas possíveis. Se a nossa prova de amanhã, ela seguir, né, a tendência da PRF da semana retrasada, a gente vai ter algo relacionado à atuação da Polícia Federal na promoção de direitos humanos. Esse é um tema quente. Sempre a gente vê isso com muito antagonismo, né, quando a gente fala em forças policiais e direitos humanos, mas na verdade a Polícia Federal é o exemplo de, né, órgão que garante, que luta, né, que protege, né, cuja atuação ela protege e garante o exercício da cidadania, o exercício dos direitos fundamentais que são garantidos constitucionalmente. Então, falar das operações da Polícia Federal e dessa garantia, desse exercício da garantia, isso é importante. A PF, em uma questão, né, como essas, em uma proposta como essas, ela também pode pedir para você falar das competências constitucionais ou infraconstitucionais da Polícia Federal. Então, tem que estar atento a isso. Outros assuntos interessantes: PF combate a pedofilia, PF e a relação, né, a atuação da PF no combate ao tráfico de pessoas. Entra no site da PF, dá uma olhadinha, tem as operações, é super interessante você citar operações do órgão. Eu sempre digo que a prova discursiva, ela funciona como uma espécie de entrevista de emprego. Então, tudo que você souber, e trouxer ele para sua prova, falar das operações, tudo isso que você puder acrescentar à sua prova, certamente vai fazer diferença, vai fazer bonito para o examinador. Você vai fazer bonito para o examinador. Então, fica ligado, tá, a essas operações e cite, quando possível, as operações da sua prova. Outros assuntos interessantes que eu acho que vocês devem dar uma olhadinha antes da prova. Feminicídio. Esses assuntos não têm a ver diretamente com a atuação da Polícia Federal, mas a banca pode surpreender, pode trazer um tema completamente diferente. Então, feminicídio é um tema interessante, o aumento da violência, né? Infelizmente, esse aumento da violência do aumento de casos, né, de violência contra a mulher e também o número de óbitos em razão disso. E a inovação no serviço público. Isso porque os órgãos federais, né, esse tema para a administração pública, para os órgãos federais, é o que eu chamo de menina dos olhos. Eu trabalho no Ministério Público da União e a inovação, os desafios para a implementação de atitudes inovadoras, né, e a relevância da inovação para o serviço público, isso é bem interessante, é um tema que está sendo, né, muito em discussão dentro dos órgãos federais. Então pode sim, né, a banca pode surpreender, pode trazer esse tipo de tema e aí você vai estar preparado para redigir. Eu deixo aqui um convite para que vocês assistam na segunda-feira às 17 horas o meu programa lá na Folha Dirigida, no canal, que é o Gabaritando Provas Discursivas. Na segunda-feira eu vou corrigir ao vivo a prova discursiva da Polícia Federal. Tragam suas dúvidas, vai ser um prazer encontrar vocês lá no YouTube da Folha. E aqui eu deixo também um recado para vocês. Galera, não há sucesso sem comprometimento. Sintam-se muito abraçados, sintam-se beijados. Eu desejo para vocês uma excelente prova amanhã. Deem o melhor de vocês, né? Vá lá, candidato, vá até, né, ao seu local de prova e faça o seu melhor.
Não existe sucesso sem comprometimento. Eu sei que vocês se comprometeram e a hora de colher frutos é amanhã. Boa sorte, um beijo enorme da professora Vivian e até aí o nosso próximo encontro.